Fala, terceirão, tudo bem com vocês? Olha, a chave do Enem está no ar. Está no ar e o ar está passando rapidinho, hein? O tempo está passando assim, olha, voando. Parece que foi ontem que nós começamos a nossa relação aqui no primeiro ano do ensino médio. Terceirão já chegou. E domingo agora, hein? Dia 3, você estará lá fazendo o Enem. Agora começa a ser o primeiro para valer. Você pode fazer mais depois, não tem problema, mas esse é o primeiro para valer para você, hein? Espero que você tenha treinado bastante, que vocês tenham bastante calma, bastante tranquilidade, porque isso também conta ponto e passa para o seu sucesso. Domingo, inclusive, olha só, anota aí. Domingo, depois que você sair da prova, você pode ir aqui no canal da Educação Adventista Brasil assistir a correção do Enem. Dia 3 agora faremos aqui uma live de correção de ciências humanas, linguagens e suas tecnologias, e um comentário de redação. E no dia 10, próximo domingo do Enem, segundo domingo do Enem, teremos também aqui um time de professores resolvendo as questões de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. É isso aí. Então, domingo espero você aqui, hein? Estou ali junto com meus colegas de geografia. Não serei eu que apresentarei, mas teremos ali o nosso colega apresentando e eu vou estar por trás ali junto com outros ali, corrigindo as questões e comentando as questões. Gosta disso? Então, já marca aqui no sininho para você não se esquecer, para você receber notificação. E se você não é inscrito no canal Educação Adventista Brasil, né, não preciso nem falar. Se inscreva. Ah, eu estou acabando o terceirão, mas tem muita coisa boa aqui no nosso canal. Fica com a gente, tá? Pode ir para a universidade, mas fica aqui com a gente. Beleza? Então, sem mais demoras, vamos para os exercícios desta semana, né? Lembrando que eu trabalho os exercícios com base no conteúdo da sua apostila. E agora nós estamos analisando, né, questões sobre Norte e Nordeste do Brasil. Você notou que interessante a nossa apostila? Nós temos agora uma revisão de Brasil, né, no segundo semestre, algo que é bom, porque nós falamos de Brasil mais detalhadamente, né, com foco só lá no sétimo ano. Mas agora, na reta final, você fala de Brasil, o que é importante para a sua preparação. Então, sem mais demora, eu quero, né, nesses últimos chaves da Enem, a gente tem que focar mais na aula ali, menos na questão, mais no conteúdo e rápido para você ter tempo de estudar também aí na sua casa, para mandar bem no Enem, no vestibular e, é claro, nas provas, né? Final do ano está aí, o fim está bem próximo. Vem comigo então, questão número 8. Lembrando que não está na ordem da aula, né? Hoje eu estou dando aula aqui de outro lugar, estou aqui na região amazônica, no norte do Mato Grosso, participando aqui de um evento e dando aula para vocês aqui. Depois da minha aula tem história direto do estúdio com o professor Yuri. Beleza? Então, questão número 8. O Nordeste pode ser dividido em três zonas características. Está lá na apostila, hein? Zona da Mata, Agreste e Sertão. E dá para colocar uma terceira ali, que é o meio norte, mas colocou essas três aqui. Então, sobre o Agreste, eu tenho Zona da Mata, que é o litoral, depois eu tenho o Agreste, que fica entre a Zona da Mata e o Sertão, tá? Assinale a alternativa incorreta sobre ela. Então, a incorreta é: o Agreste ocupa principalmente a faixa litorânea do Nordeste brasileiro, sendo o artesanato e a pesca principais atividades econômicas realizadas na região. Opa, já está errado no começo. O Agreste, ele fica depois do litoral, ele fica ali no Planalto da Borborema, numa região serrana. Inclusive, né, ali chega a chuva. E esse Planalto, ele diminui a quantidade de chuva que passa e atinge o sertão. Interessante isso, né? O Agreste é uma transição entre a Zona da Mata e o sertão. Nessa região, nós temos propriedades de pequeno e médio porte, onde predomina a agricultura familiar, rotação de culturas. E essa agricultura familiar abastece os centros urbanos. É principalmente aquela agricultura focada na produção de alimentos que vai para a feira, que vai para o mercado, aquilo que você come diretamente. Ou seja, não são exportadores nem produtores de commodities, são hortifrutis. E também, né, é importante lembrar que ali nós vamos ter uma transição do bioma. Nós encontramos Caatinga e Mata Atlântica. É uma zona de transição, onde o clima vai se tornando cada vez mais semiárido. Pega na apostilinha que tem as características de cada uma das sub-regiões do Nordeste. Ainda falando sobre as sub-regiões, né? Eu peguei de propósito porque a gente tem um panorama geral das sub-regiões. A questão 9 diz o seguinte: o Nordeste foi a primeira região brasileira a ser ocupada pelos colonizadores portugueses e nela se criaram os primeiros espaços produtivos. Ainda no século XVI, nós vamos ter a cana-de-açúcar. Primeiro grande ciclo
econômico brasileiro. Lembrando que o pau-brasil foi um ciclo curto de extrativismo, né? Longe de ser uma região homogênea, apresenta grande diversidade geoambiental e socioeconômica cultural, sendo subdividida em 4 regiões fisiográficas. Zona da Mata, que é o litoral, depois, lá no Planalto da Borborema, o Agreste, na porção central do Nordeste, nós vamos ter o sertão, que é o semiárido, e depois, caminhando em direção à região norte, nós vamos ter uma outra zona de transição entre a Caatinga e a floresta amazônica, com a mata de cocais, que é o meio norte. Então, sobre esses subespaços regionais, analise as seguintes afirmações. Então, quais são corretas? Somente 1 e 2. Então, 1, na Zona da Mata se iniciou a ocupação sendo a primeira área de canavieira do país. Zona da Mata, litoral, úmido, solo propício, solo bem fértil, solo chamado de massapé. 2, a ocupação do agreste se deu de forma a abastecer com alimentos as áreas produtivas canavieiras da Zona da Mata. Lembra que foi para vocês? Ali a região é de produtores de hortifrutis. E lá no passado também a criação de gado, para abastecer as cidades que surgiram com a cana. E depois também, né, das capitais, com as cidades que cresceram na região. Por que estão erradas a 3 e a 4? Vamos lá. 3. O sertão só foi ocupado com muito mais tarde que as demais sub-regiões devido à limitação natural para qualquer atividade produtiva? Não. A interiorização ela foi acontecendo naturalmente. E o meio norte, eu arrisco até dizer que o meio norte foi depois ainda. Porque mesmo sendo semiárido, a agricultura de subsistência é possível. Lembrando que nessa região semiárida nós temos alguns períodos de estiagem maior, prolongada, acentuada. É nesse período que no passado a população do sertão saía em busca de condições de vida nas capitais, nas cidades maiores, na zona da mata, e depois voltavam junto com a chuva. Por isso que está errada. E 4, o meio norte abrange apenas o estado do Maranhão. Já na pré-Amazônia, e sua ocupação se deu no sentido norte e sul, né? Não, 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 não. É o Maranhão, beleza, tá ali o Maranhão. Mas existe uma outra dinâmica de ocupação, portanto, está errada. Questão número 10. E para a questão número 10, você tem que ler esse texto e ver esse mapa. Vamos fazer o seguinte? Tira o print. Você já fez, na verdade, né? Mas pode tirar o print. Nós não vamos ler aqui, mas é sobre a Amazônia Legal, Floresta Amazônica, Amazônia Internacional, ou seja, a delimitação da floresta amazônica. Só analisando o mapa, né, a gente consegue ver ali, né, a região norte do Brasil, que vai pegar Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, tá errado ali, inclusive, né, a legenda de Roraima, Amazonas e Acre. Só que a floresta amazônica no Brasil ainda pega a metade do Maranhão, que é o meio norte do Maranhão, essa parte está correta ali na questão anterior, e pega o Mato Grosso. Inclusive pega o norte do Mato Grosso, onde eu estou aqui, participando de um evento. E a floresta amazônica não fica somente dentro do Brasil, também pega ali Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa e Suriname. Tá? Então ela não também fica somente dentro do Brasil, mas em termos de ocupação, o Brasil é o país que mais possui área do bioma amazônico. Vem comigo, então, para a questão propriamente dita, né? Então, Amazônia Legal. Opa, existe o conceito de bioma, floresta amazônica, Amazônia Internacional, que é toda floresta, e existe o conceito de Amazônia Legal, que inclusive está lá na sua apostilinha falando também sobre isso. Engloba a maior parte do bioma Amazônia. Mas a Amazônia Legal é uma política pública instituída pelo governo federal já há um bom tempo, que leva para essa região políticas econômicas específicas para fomentar o crescimento econômico e tentar também manter ali um grau de preservação da floresta amazônica. Então, por isso que está muito atrelado ao bioma Amazônia. Mas parte do Mato Grosso, por exemplo, que faz parte da Amazônia Legal, não é ocupado pela floresta amazônica, mas sim, né, pelo cerrado. Pegou a ideia aqui? Então, Amazônia Legal é uma delimitação para política pública de fomento econômico e social. Próxima questão, 11ª. Então, em uma palestra sobre as atividades industriais na Amazônia, um grupo de militares recebeu a seguinte informação: a indústria apareceu na Amazônia sob forma de enclaves, estabelecidos a partir de incentivos federais
ou para explorar recursos minerais. A Zona Franca de Manaus, né, em Manaus, nasceu em 1967 sob a supervisão da Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, e tornou-se o mais importante enclave industrial da região. Então é para falar um pouquinho sobre a Zona Franca de Manaus, que aconteceu ali ainda no final dos anos 60. Objetivo: atração de indústrias e, consequentemente, a fixação de população no norte do Brasil. Aquela ideia, né, de ocupe o Brasil antes que alguém ocupe, antes que alguém tome essas terras do Brasil. Então, ali, criaram um expressivo centro industrial para reforçar o poder nacional da região, levando população e gerando renda. Só para complementar, né, a ideia original é que essa Zona Franca de Manaus, e ela tem ali incentivos. O que são incentivos? As indústrias que se instalam e atendem alguns parâmetros da lei pagam menos impostos nessa região. E a ideia original é o seguinte: a gente faz a Zona Franca de Manaus, deixa ali uma área com incentivo fiscal, mas depois de um tempo, quando a situação, né, estiver bem estabelecida, deixa de ser uma Zona Franca e a economia segue. Mas até hoje a Zona Franca de Manaus existe e quando vence o acordo, o governo vai lá e renova para poder ter a manutenção de parte dessa indústria, que gera mais de 500 mil empregos numa região não tão povoada, não tão densamente povoada. Ou seja, consegue manter ali uma população significativa para a ocupação da região norte do Brasil. Foi a ideia? Vem comigo então, 12ª questão. Eram indústrias que tudo trouxeram de fora, da tecnologia ao capital majoritário, e que do Amazonas somente aproveitava a mão de obra barata e os privilégios institucionais. Agora vem uma crítica sobre a região da Zona Franca de Manaus. Olha só, então, ela foi instituída em 1967 por um programa de desenvolvimento do governo militar e produziu consequências econômicas, sociais e culturais diversas, entre as quais crescimento da população urbana devido ao processo migratório. Lembra que eu falei para vocês? Trazer. Mas tem uma certa crítica, porque a indústria que se instala nesta região até hoje, ela é predominantemente maquiladora. Que é maquiladora? Só monta. As peças vêm de fora, ou de fora da região, ou de fora do Brasil. Então, por que são montadas lá? Porque ali há mão de obra barata, mas, sobretudo, para ter uma isenção fiscal, ou seja, a produção se torna mais barata. Um exemplo, fabricação de motos. Tem uma grande marca de motos que as peças são feitas no sudeste do Brasil ou no Japão. As peças são mandadas para lá, a moto é construída, né? Solda, coloca cada peça, desmonta só o garfo, coloca numa caixa e volta para São Paulo ou para outra região do Brasil para ser vendida. Então vai aproveitar a mão de obra barata e os incentivos fiscais, não fomentando o desenvolvimento da tecnologia nacional. Isso é um problema, né? Porque quando eu tenho indústria chegando e também investindo em pesquisa, você tem mão de obra qualificada e tem mais remuneração, tem tecnologia patenteada no Brasil que também traz mais recursos. Então, a Zona Franca de Manaus, ela cumpre o que foi proposto, gerar emprego e assegurar a fixação da população, mas não atinge tão fortemente o desenvolvimento da tecnologia nacional. Dizer que não atinge é mentira, mas, né, não é um forte movimento de nacionalização da tecnologia. Pegou a ideia? 13ª questão. Nós temos então aqui três afirmativas para analisar sobre a floresta americana, opa, americana não, sobre a floresta amazônica, né, e as questões relacionadas a ela. Então, a área da floresta amazônica produz quantidades de vapor de água gerado pela evapotranspiração, que é levado por massas de ar para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, influenciando também as chuvas em diferentes países, como Bolívia, Paraguai e Uruguai. Ou seja, a umidade e os rios da Amazônia alimentam regiões que geram a maior parte do produto interno bruto da América do Sul. Olha, sobre a chuva, é fato. São chamados de rios voadores. Inclusive, eu estava na Bolívia em agosto, participando também de um evento, e nós vimos chegando lá, ao invés da chuva, a fumaça da Amazônia. Não só da Amazônia brasileira, mas também com a Amazônia dos países vizinhos, né? Que estava ali, né, num fogo muito intenso. Então,
essa mesma corrente de ar que leva fumaça transporta umidade e assim a agricultura, né, o agronegócio do Sudeste, Centro-Oeste, Sul do Brasil, de alguns países também é favorecido pela Amazônia. Segunda, preservar a Amazônia é importante para o agronegócio, pois a biodiversidade tem função na agricultura, no sentido de que as áreas agrícolas, com florestas preservadas em seu entorno, têm maior riqueza de polinizadores. Além disso, abriga espécies de plantas importantes para produzir alimentos e outros produtos como princípios ativos para uso medicinal, em cosméticos e no controle biológico de pragas. E três, a floresta amazônica é reconhecida como repositório de serviços ecológicos, não só para os povos indígenas e as comunidades locais, como também para o restante do mundo. Quando as florestas são queimadas ou retiradas, é intensificado o processo de aquecimento global e gradualmente são desmontados os frágeis processos ecológicos que levam anos para serem construídos e refinados. Então, as três afirmativas estão corretas. A Amazônia é extremamente importante para a economia do Brasil. Primeiro, tem matéria-prima. A terceira fala sobre isso. Tem muita matéria-prima, muito recurso que pode ser aproveitado de maneira racional para gerar mais riquezas. E segundo, aquela A1 explica a 2, né? A chuva da Amazônia, a umidade que a Amazônia produz e distribui, ela é fundamental para o agronegócio, um setor tão importante na economia brasileira. Portanto, preservar a Amazônia também é preservar a produção agrícola brasileira. Por isso estão corretas as três afirmativas. Vem comigo, 14ª questão, com um gráfico para ser analisado, né? Falando aqui sobre Centro-Oeste, então nós temos ali Goiás, evolução da população urbana e rural, né? Em azul nós temos população urbana e em vermelho população rural. E a gente consegue ver ali, né, que em 1950 a população rural era bem maior do que, era maior, né? Não vou usar a intensidade de bem maior, mas era maior do que a urbana. Lá, depois de 1970, nós vamos ter uma inversão, a população urbana começa a ser maior do que a população rural, e isso aqui de 90, né? Embora a prova seja mais recente, mas lá em 90 nós já tínhamos a população urbana muito maior do que a população rural, mesmo sendo Goiás, né, um grande produtor agrícola. Então, a elevada taxa de urbanização com o crescimento da população urbana e a queda da população rural verificadas entre os anos de 50 e 80 se deu sobretudo em virtude do quê? Da agricultura moderna, que substitui a mão de obra por máquinas. E lembrando que nos anos 70 foi intensificado também o processo de colonização do centro-oeste brasileiro. O governo ele começou a vender terras no Cerrado brasileiro, Goiás, mas sobretudo Mato Grosso. Então toda essa região vai vivenciar uma expansão da agricultura e logo depois uma mecanização, visto que é uma região hoje, né, referência no agronegócio mundial. E a máquina então substitui o homem é dispensado do trabalho e o destino desse homem é a cidade. Portanto, a urbanização ela ganha força, inclusive até hoje nós temos a urbanização no centro-oeste como um todo, né, avançando ainda. As cidades crescem no centro-oeste. E por último, sobre sertão nordestino. Nós temos aqui quatro afirmativas, estão corretas todas. Vamos ler então e entender um pouquinho mais? Durante o século XX, o êxodo rural do povo nordestino foi impulsionado por condições socioeconômicas adversas, como a seca prolongada, que eu já falei para vocês, né? Levando muitas famílias a migrarem em busca de melhores condições ou oportunidades de vida. Correto? Né? Principalmente o período de seca prolongada. Antes da industrialização, antes do Sudeste, né, ser tão importante na industrialização, a abertura de mão de obras, a população migrava mais para as capitais e grandes cidades do Nordeste. E depois, além das capitais e grandes cidades do Nordeste, também nós vamos ter a migração para o Sudeste, com o crescimento da zona urbana de São Paulo. 2. A migração em massa do povo nordestino no século XX foi marcada por um movimento conhecido por êxodo rural. Interessante, né? Onde muitos indivíduos deixaram suas comunidades agrárias em busca de emprego e condições mais dignas nas regiões urbanas do Brasil. Vai buscar na cidade, o desemprego chega, a seca chega, então vai buscar principalmente onde a indústria chegou, sudeste do Brasil. Naquela época, hoje não, né? O êxodo do povo nordestino no século XX desempenhou um papel significativo na dinâmica demográfica do Brasil, influenciando a formação de grandes comunidades nordestinas em diversas partes do país, especialmente em centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, onde você encontra inclusive feiras, casas, né, de comércio especializadas na cultura nordestina, que aliás eu gosto muito, né? Sou muito fã da culinária e da cultura nordestina,
E eu sou paulista, né? E eu vejo ali, hoje eu não moro mais em São Paulo, mas eu via muito ali essa cultura forte e vibrante do Nordeste, fruto desse êxodo, fugindo do desemprego no campo e também das secas prolongadas. E assim, queridos alunos, nós encerramos o nosso chave do Enem de Geografia de hoje. Mas fica aí, porque depois de mim, direto do estúdio, entra ele, professor Yuri, falando de história. Vejo você no último chave do Enem do ano. Semana que vem temos linguagens, depois matemática, ciências da natureza e para fechar com chave de ouro, o chave do Enem ali do finalzinho de novembro com humanas. Espero vocês lá. Um forte abraço e fui! E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Quem tá falando aqui é o professor Yuri. Vamos falar um pouquinho sobre o Brasil atual. Olha só, não tão atual assim, né? A gente fez um recortinho aí porque a gente tem mais uma aula até o final do ano. Então a gente resolveu dividir esse Brasil atual, beleza? Então olha só, o Brasil atual a gente considera principalmente ali depois do final do regime militar, né? A partir do governo do Figueiredo, que acaba em 85. Logo depois do fim do regime militar, nós vamos ter o governo do Sarney, né, porque o Tancredo Neves, que foi o eleito, né, indiretamente, as diretas já não vieram acontecer efetivamente, né, então ele foi eleito, o Tancredo Neves, porém, ele acaba falecendo e não consegue assumir o poder. E quem assume o poder vai ser o Sarney, né, o Sarney fazia parte lá da liderança lá do Maranhão, né? Um político que cresceu bastante durante o período militar e que vai assumir o Brasil dentro de uma espiral inflacionária gigantesca, né? Talvez a maioria de vocês, quer dizer, talvez não, a maioria de vocês não viveram nesse período aí, vocês já nasceram a partir do Plano Real, né? Que foi em 94. Mas o Brasil ele passou por alguns perrengues aí bem complicados por causa da hiperinflação. Só para você ter uma ideia, hoje a inflação brasileira ela está na casa aí dos 10% ao ano, um pouco mais, um pouco menos que isso. Era muito comum naquela época tu ter uma inflação de 20% ao mês. Eu nasci em 80, né? Então quando começou esse governo eu tinha 5 anos. Então, a minha infância, assim, até os 10 anos, eu me lembro que muitas vezes tu recebia o salário e tu tinha que sair correndo para fazer as compras, porque o cara que mais trabalhava no Brasil era o remarcador de preço, que é uma coisa que a gente nem vê mais. É a famosa maquininha que ia batendo os preços, assim, iam trocando os preços. Então, muitas vezes, quando tu via que ele estava batendo o preço lá, corria antes, pegava antes dele remarcar para poder comprar mais barato. Era um negócio muito louco. Pergunto para os pais de vocês como é que era a vida no Brasil nesse período aí, que vocês vão ver que não era fácil. Beleza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa galera ali. Vamos falar tanto do governo Sarney quanto do governo Collor hoje, tá? Então aí uma foto do Collor fazendo a revista As Tropas ali, né? Desde a plataforma eleitoral até o impeachment. Um detalhe, né? O Fernando Collor ele recebeu impeachment. Fernando Collor mobilizou o que entendia por moralização e modernização, pensando em criar um Brasil novo, amparado nos ditames socioeconômicos do primeiro mundo, argumentando que o seu possível novo aparato estatal seria o único para consolidar o estado de bem-estar social que a Constituição de 88 determinou. Vale lembrar, ressaltar aí, vocês estão até estudando isso no material de vocês aí, que a década de 80 foi uma década muito importante no sentido de que depois do início da Guerra Fria, os países eles se preocuparam muito em trazer essa questão do bem-estar social
principalmente para os países capitalistas não cair no socialismo, né? Principalmente na Europa. E que na década de 80, quando tu começa a ter aí o fim do bloco comunista, esse bem-estar social que sempre foi priorizado começa a ser retirado, né? Então, porque tu não tinha mais aquele inimigo tão feroz, né, para muitos que eram que era o comunismo, né, o socialismo. Então tu começa a retirar o Ronald Reagan, Margaret Thatcher. A gente está falando aqui no início da década de 90. Então, duas características do programa político do ex-presidente mencionado foram: A. Discursos anticorrupção e adoção do neoliberalismo. B. Perspectivas tradicionalistas e ampliação de industrialismo. C. Ideologia meritocrática e intensificação do protecionismo. E D. Retórica moderada, implementação de intervencionismo. Uma coisa que é interessante também, gente, saber é que foi o Collor que começou a fazer o processo de abertura do Brasil para o capital estrangeiro entrar, os produtos começarem a entrar no Brasil, justamente para tentar fazer com que tu tivesse uma tentativa de controlar essa inflação que estava meio descontrolada, tá? Isso quem fala é o próprio Fernando Henrique Cardoso, que diz que o Collor teria sido o cara que começou isso, tá? Mas a alternativa correta aqui é o discurso anticorrupção, né? Que ele iria caçar os marajás. Os marajás eram pessoas que tinham um salário, um super salário, né? Por causa da inflação, tu praticamente tinha que mudar o valor do salário praticamente todo mês, se desse mais de 20% ao mês, então as pessoas elas passaram a ter super salários. E a questão do neoliberalismo também, né? Dessa tentativa do início do processo que vai ser mais neoliberal ainda durante o Fernando Henrique Cardoso, que é o que nós vamos estudar na próxima aula. Beleza? Já no início do seu governo, o então presidente João Batista Figueiredo, tá, que vai até 85, pediu para que os brasileiros o esquecessem. Ele marcava simbolicamente o final de uma era pautada pelo poder militar sobre o Brasil. Seu sucessor, o civil e mineiro Tancredo Neves, eu falei para vocês, eleito indiretamente, ainda que pelo então colégio eleitoral, personificaria a esperança em dias melhores. Porém, Tancredo Neves, com graves problemas de saúde, veio a falecer no dia 21 de abril, que dizem que é uma contradição isso, que talvez ele teria morrido antes, mas foi anunciado justamente porque ele era mineiro e porque o dia 21 de abril é o dia de Tiradentes, que é mineiro também, antes de assumir oficialmente a presidência, a chamada República Nova. Ficaria no colo, então, do vice José Sarney. Esse importante período de nossa história, que se inaugurou a partir da transição de Figueiredo e Sarney, foi marcado principalmente por uma violenta crise econômica e sucessivas tentativas de combater a inflação pelo retorno do pluripartidarismo, que incluía até mesmo a legalização do PCB e do PCdoB, e pela transição democrática que resultou na promulgação da Constituição Cidadã de 1988. Talvez uma das maiores, das constituições mais amplamente construídas da história, né, da política republicana no mundo, tá? Então, já vamos marcar aqui. Opa! Deu um probleminha aqui. A questão A, tá? A é a correta, tá bom? Beleza? Vamos lá então para a... Não deu ali o vermelhinho ali, mas é a, tá bom? Vamos para 3. O presidente José Sarney governou o Brasil de 85 a 90, implantou um plano econômico em 1986 com o objetivo de fortalecer a economia, conhecida como Plano Cruzado. De certa forma, o Cruzado não funcionou muito.
Entre as medidas pretendidas pelo Plano Cruzado está a privatização de empresas estatais para a melhor competitividade, visando a reduzir os preços. B. A estatização de empresas privadas para fortalecimento da moeda, visando a baixar o preço do petróleo no país. C. O confisco das poupanças para reequipamento das finanças públicas, visando a garantir recursos ao Tesouro Nacional. D. A criação da URV, Unidade Real de Valores, para adoção de valores referenciais, visando a possibilitar a mudança do cruzeiro para a nova moeda. E o congelamento dos preços para incentivo do consumo, visando a diminuição da inflação, tá? E aí, quem viveu nessa época, com certeza não erraria essa questão, né? A famosa congelamento dos preços. E aí a gente tinha, olha que coisa legal, as fiscais do Sarney. Adivinha quem eram as fiscais do Sarney? As donas de casa. As donas de casa tinham uma lista dos produtos que eram congelados, e elas iam para os mercados para verificar se realmente estava congelado. E aí existiam em alguns mercados o ágio. O que os caras faziam? Eles tiravam os produtos das prateleiras, e se tu quisesse ter esse produto, tu tinha que pagar o ágio, que era o seguinte: pagar o valor do congelamento mais um pouco para que tu pudesse ter os produtos. Gente, isso já aconteceu no Brasil. Eu vivi isso aí. Eu me lembro disso. Tá? Eu era criança, mas me lembro muito disso daí. Se vocês perguntarem para os pais de vocês com certeza vão lembrar desse momento da história. Gurizada, não é exagero da minha parte. Tu comprava pão de manhã, de tarde era outro preço. Olha que coisa louca. Isso daqui foi uma inflação. Foi um negócio que vocês aí da nova geração não sabem o que foi isso aí no Brasil. Um negócio muito louco, tá? Vamos lá então. Olha que eu achei não é bem o conteúdo que a gente está estudando agora, mas é também. Mas eu achei sensacional essa questão que vai falar sobre as constituições do Brasil. 91 foi a primeira, né, do período que nós vamos ter ali ainda da República da Espada. 34, durante o governo do Getúlio Vargas. 37 também, a chamada polaca. 67, a Constituição durante o período do regime militar. E 88, a cidadã. Então vamos lá, vamos fazer aí uma busca agora aqui. Foi outorgada, aboliu partidos políticos e a liberdade de imprensa, tá? Promoveu, em certa medida, uma reforma eleitoral ao introduzir o voto secreto e o voto feminino, tá? Essa do feminino salta lá, pum, 34, tá? Assumiu o nome de Estados Unidos do Brasil e extinguiu o poder moderador, tá? Você já deve saber qual que é, né? De 91. Ficou popularmente conhecida como a Constituição Cidadã, 88. Assumiu o nome da República Federativa do Brasil e confirmou uma série de atos institucionais. Atos institucionais, regime militar. Então vamos para a sequência. Eu vou marcar aqui, tá? Porque, então, A3, certo? A3, que é a Constituição de 37. A2, Constituição de 34. A1, Constituição de 91. A5, Constituição Cidadã. E A4, Constituição de 67. Gurizadinha, barbadinha, porém tem que, né? Essa é uma questão interessante, porque pega todo o período constitucional do Brasil. Show de bola, achei muito legal. Acho bem interessante a gente fazer esse exercício. Olha aqui, a partir
o meu colega aí, o professor Tiago, que adora gráficos, coloquei essa em homenagem a ele, tá? A partir de meados dos anos de 1990, o Estado brasileiro passou por modificações com relação ao seu papel na economia. Uma dessas mudanças pode ser identificada na tabela abaixo. Então, olha aqui, ó, administração pública, estatais federais, outras estatais e total de estatais. O que tá falando aqui, tá? Essa questão aqui é uma questão que vai mostrar a variação das estatais que nós tivemos nesse decorrer desse processo aqui do chamado neocolonialismo, tá? Então, o neocolonialismo, neoliberalismo, não, neocolonialismo, perdão, uma gafe tremenda. Não é neocolonialismo, neoliberalismo, perdão, tá? O que foi esse neoliberalismo? Foi a tentativa muito grande de tentar deixar o Estado menor, ou seja, privatizando as empresas que eram do Estado, também conhecido como estatais. Então, vamos para a questão certa aqui já, ó. Passou a adotar políticas neoliberais, diminuindo a presença do Estado na economia. Tu percebe bem isso daqui, ó. 95, 95, 97 vai ter uma diminuição, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, tu começa a ter um leve aumento novamente. Então, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, nós vamos ter uma diminuição dessas estatais. Por quê? Porque foi um governo neoliberal. Beleza? Vamos para 6. Olha aqui, essa daqui é daquelas que também, ó, Universidade UVA. Onde será que deve ser a Universidade UVA? Já vamos pesquisar ali, eu vou dizer para você onde é que fica a Universidade UVA. Um bom nome para pôr numa universidade. Tu trabalha onde? Tu estuda onde? Eu trabalho na UVA, né? Bom, apesar de muitas expectativas em torno do primeiro governo eleito democraticamente, depois de 21 anos da ditadura, os anos de 1990 levaram às ruas o Brasil jovens que pediam o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Eu estive nisso daí, gurizada, tá? E já vou mandar aqui para vocês, tá? Foram os famosos cara pintados. Eu me lembro que a gente ganhava nota na aula se a gente fosse... Que legal! A gente ganhava nota se a gente fosse nas passeatas pedindo o impeachment do Collor. Olha que coisa legal, gente. E aí eu me lembro até que tinha aquela musiquinha, caminhando e cantando e seguindo. Foi uma musiquinha dos caras pintados. Aí todo mundo pintava a cara de verde e amarelo, tá? Olha aí, ó, caras pintadas, beleza? Os pais de vocês devem ter passado por esse momento aí, devem ter participado dos caras pintados. Tá bom? Olha, pergunta para eles isso daí que vai ser bem interessante. Foi um momento interessante. Depois entra no YouTube aí, tá? E vê as passeatas que aconteceram aí. Foi um negócio bem interessante. Eu participei disso aí, tá? Foi em 90, 90, 92, né? 91, 92. 91, 92. Eu tinha ali 11, 12 anos nessa época aí. Participei, fui. Tinha banda tocando. Bah, foi um negócio muito louco. Muito incentivado, adivinha por quem? Pela Globo. Tá? Isso daí foi um negócio bem interessante. Vamos para 7. Olha aqui. Para quem não entendeu um pouquinho desenho, tá? Porque não viveu naquela época, é o Collor andando de jet ski, tá? Essa era uma coisa. O Collor era um cara que fazia Cooper, né? Era faixa preta de karatê, andava de jet ski, né? Então o presidente é um cara jovem, né? O presidente Fernando Collor de Mello venceu as eleições de 89 após 29 anos em que os brasileiros puderam finalmente votar e eleger diretamente o presidente da República. Um fator importante para a vitória do Collor foi o imenso uso do marketing político junto à mídia, decisivo em sua campanha, como ironiza aí a charge. Tal estratégia foi significativa, pois, tá? Vamos para a questão correta aqui, tá? Conseguiu transmitir aos eleitores a imagem de um candidato jovem, né? Jovem, bonitão, tal, né? Corria de shortzinho, tênis. Não, foi um negócio muito louco, cara, porque foi a única vez que eu vi um presidente fazer isso no Brasil. Imagina
O Lula hoje, não, o Bolsonaro até que fazia umas flexõezinhas ali e tal, de vez em quando. O Lula eu nunca vi fazer isso, mas o Collor fazia, tá? O Collor fazia, é uma coisa bem interessante. Então, ele dizia que ele ia modernizar e moralizar, que se opunha aos representantes políticos corruptos e conservadores. Engraçado, que ele disse que ia modernizar e moralizar. E ele acaba tomando um impeachment justamente por causa de corrupção, tá? O Brasil às vezes é muito engraçado nesse sentido, tá? Mas ele fez um marketing muito grande, as pessoas votavam nele, porque na verdade no final das contas ficou entre Collor, né, e o Lula. Na época o Lula não era o Lula que nós conhecemos hoje, com certeza. O Lula era um pouquinho diferente do que nós conhecemos hoje. E aí as pessoas acabaram votando no Collor, né? E aí o Collor ele é eleito e depois ele acaba tomando um impeachment justamente por causa da corrupção no governo dele, o tráfico de influência e tal. Esse foi um dos motivos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Na última aula do ano nós vamos falar um pouquinho aí desse momento para frente, tá? Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. É isso aí.